Segundo Reis, capítulo 4, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse: Que hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte aonde estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles traziam as vasilhas e elas enchia. E sucedeu que, cheios que foram as vasilhas, disse ao filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então ela veio e o fez saber a um homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Vamos orar, irmãos. Deus querido, na tua presença nós estamos, ouvimos esta leitura, teu evangelho será anunciado, tua palavra, tenho certeza que falará aos corações. Pedimos ao Senhor que nos dê interpretação e que tudo o que fizermos aqui que seja para a glória do nome do Senhor. Fale conosco, Senhor, nos ajude a compreender o texto do evangelho, essa mensagem venha transformar, que seja transformadora sobre a nossa vida, nos permita estar com o nosso coração e os nossos ouvidos prontos, preparados para receber a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Esse texto é muito importante para todos nós esta noite, irmãos, bastante conhecido, ele que tem um segmento de muitas vertentes. Eu já ouvi de todo tipo de explicação nesse texto, e eu posso crer que é uma mensagem vazia se eu viesse aqui e dissesse para os irmãos: Deus vai multiplicar o azeite. Não que ele não faça, claro que faz. Deus vai multiplicar bênçãos sobre sua vida. Seria muito vazio, porque esse, não diferente de toda a Bíblia, tem o evangelho da graça aqui. Esse texto que eu sei que estou numa introdução, mas já na introdução da palavra, para que a exegese aconteça, nós precisamos entender, irmãos, que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia aponta para o Senhor Jesus. E se aponta para Jesus, tem evangelho, tem graça, tem a bondade de Deus. E aqui, não diferente de todos os textos sagrados, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos a graça abundante de Deus. E há algumas verdades neste texto. Eu quero contextualizar a história para os irmãos, antes de nós aplicarmos a mensagem. O contexto dessa história: a terra, está passando por uma fome grandiosa. Não só fome, mas também a seca. Nós conhecemos, se você virar a página da Bíblia, nós vamos entender aí sobre a história de Elias, o profeta Elias. Lá na história do profeta Elias, um profeta messiânico, nós vemos claramente a luta para sobreviver diante das adversidades. Nós vemos o contexto de uma terra doente, envolvida com cultos pagãos, o povo de Deus envolvido com coisas que Deus não se agrada, um povo que está se desviando do caminho do Senhor. E vemos inimigos de Deus, nós vemos um povo inimigo do povo de Deus. Talvez você vai lembrar, numa nota de rodapé, só no contextualizando a história, que Elias, ele tem uma luta, ele trava uma guerra aos inimigos de Deus, e Deus deu a ele, pela sua graça, pela graça de Deus, grandes vitórias. Nós vamos lembrar de uma personagem por nome de Jezabel.
Nós vamos lembrar também de um personagem que tinha por seu marido, por nome de Acabe, rei. E estes dois, a mulher era pior, ela mandava no homem, eram inimigos de Deus. E claro, consequentemente, inimigos também de Elias. E Deus deu graça a ele, irmãos, para que ele estivesse diante deste povo, na frente deste povo, travando uma guerra contra o pecado, contra a idolatria, a apostasia, contra cultos pagãos. E nós sabemos também que através de Deus, aliás, através de Elias, Deus deu grandes vitórias. Por exemplo, nós lembramos de uma passagem poderosa onde desce fogo do céu por graça de Deus, e o instrumento de Deus ali é o profeta Elias. Então Deus consome, tira a vida ali, extermina 400 profetas profanos de Baal, homens que falavam sobre apostasia, cultos pagãos. Deus deu grandes vitórias a Elias. Deus deu desta graça tão santa a Elias, e aonde o poder de Deus se manifestava. Bem, e Elias foi usado por Deus. Teve um momento em que ele, depois de toda esta batalha, toda esta luta, toda esta vitória, a Bíblia diz que ele entrou. Elias foi, talvez na Bíblia você não tenha percebido, foi o primeiro homem a ter o sentimento depressivo. Sim, Elias na Bíblia foi o primeiro homem que passou pelo sentimento da depressão. Pois bem, então ele pede a morte. Ele foi ao deserto sem Deus mandar, não foi isso que Deus queria para ele. Ele pediu a morte, não experimentou a morte. Deus não quis dar a morte a ele, e Deus o leva para a sua glória. Ele é arrebatado em teu lugar, depois de muitas vitórias, depois de ter ungido o rei, depois de ter feito todo o trabalho. Deus coloca no seu lugar como sucessor Eliseu. Eliseu foi encontrado cuidando, apacentando, cuidando de bois do pai. Ele despede do pai, ele sacrifica um animal ali e faz uma oferta, e eles comem juntos, celebra aquela união. Não dá tempo de nem respirar. Eliseu agora, como sucessor de Elias, tem a capa nas suas mãos. Louvado seja Deus, o poder está duplicado sobre sua vida. O poder que estava em Elias agora está sobre Eliseu. E aqui nós vemos um dos milagres, se não os primeiros milagres, que Deus faz sobre a condução, a ministração da palavra de Deus na vida de Eliseu. A graça de Deus na vida de Eliseu. Chegamos a este ponto. Irmãos, aqui, como disse, a terra está passando por momentos de dificuldade, em juízo, por juízo de Deus, por intermédio da intervenção de Deus, juízo do Senhor. Esse povo está passando e enfrentando fome e sede. E nós vemos, irmãos, que este homem citado no versículo 1, uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, esta mensagem está dizendo e leva a crer que neste ambiente é uma escola de profetas. Eliseu funda, ela já continua, claro, mas ele funda ainda um projeto maior para ensinar os filhos dos profetas a profetizar. Eliseu estava preocupado no crescimento do trabalho espiritual. Eliseu tinha as mãos literalmente no cajado, tinha as mãos na palavra de Deus. Ele tinha amor pela palavra de Deus, ele queria disseminar a palavra de Deus, ele queria espalhar a palavra de Deus, e cria-se, ou melhor, ele dá continuidade ao trabalho do profeta Elias, continuou ensinando, e a escola cresceu. E dentro desta escola tinha este homem, a Bíblia não relata o nome, mas tinha esse homem que trabalhava para Eliseu. Ele servia dentro desta escola de profetas. E era um homem, a Bíblia diz que meu marido, a mulher dá testemunho, meu marido morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Ou seja, ela dá testemunho de um homem fiel. Ela dá testemunho de um homem crente, um homem que de fato era alguém que amava a palavra de Deus, se dedicava por aquilo que fazia. E ela diz assim, olha, e ele morreu. E o credor, ou seja, alguém que nós devemos, veio para levar os meus 2 filhos,
para serem servos. Naquela época, irmãos, a dívida do marido, do falecido, passava-se para a viúva. Se ela não tivesse o dote, que normalmente era pago antes do casamento, ela precisava desfazer do que ela tinha. E se ela não possuísse, não tivesse posse, os filhos eram levados como forma de pagamento, e eles passariam a ser escravos. Eles trabalhariam como servos, uma vez levado até pagar a dívida, ou talvez, irmãos, a dívida seria permanente, os filhos seriam levados e jamais voltariam com as mães. Certo de que esta mulher, a Bíblia diz que ela estava desesperada, ela estava numa situação desesperadora, e quando ela dirige ao homem de Deus, que no caso aqui é Eliseu, ele tem uma resposta na ponta da língua e disse, Eliseu, versículo 2, e Eliseu lhe disse, que hei de fazer? Essa resposta parece banal, parece alguém que não se preocupa, não é, queridos? Parece que alguém que está falando assim, o que eu tenho a ver com isso? E qual o meu problema nisso tudo? Eu não tenho nem para mim. Se você olhar para mim, olha a minha condição, eu não tenho, o que eu posso fazer por você? Irmãos, olha para cá um pouquinho. Eu não posso mudar a sua vida. Não são as minhas palavras que transformam você. Não é o meu ensinamento que muda o seu pensamento. Não é o meu jeito a minha oratória, os meus estudos que transformam sua vida. O que transforma a sua vida é a graça de Deus, louvado seja Deus. O que muda a sua história é Cristo Jesus, o Cristo da glória, louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui, irmãos, está apontando para a graça de Deus. Aqui neste versículo eu vejo Cristo Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor. É aqui nesta mensagem a primeira verdade, louvado seja o nome santo do Senhor, que quando todas as portas se fecham, quando nós não temos mais saída, a graça de Deus está no nosso coração, bendito seja Deus. Quando nós não temos mais condições, não há força em nós, não há como nós mais vencermos as tempestades da nossa vida, a graça de Deus está presente, nos sustentando, nos ajudando, nos trazendo força, nos dando coragem, nos dando ânimo, nos sustentando de pé. É a graça de Deus que te trouxe aqui esta noite, é a graça de Deus que me trouxe aqui esta noite, é a graça de Deus que me colocou de pé, é a graça de Deus que tem sustentado você, mãe, é a graça de Deus que tem sustentado você, pai, louvado seja o nome santo do Senhor. Vir aqui dizer que Deus vai multiplicar o seu azeite sem aprender o que é graça de Deus não é evangelho, louvado seja o nome santo do Senhor. É a graça de Deus que nos sustenta, queridos, é a graça de Deus que trouxe você aqui esta noite. Não foi o meu convite, não foi a sua obrigação, não foi o meu dever de subir aqui. O meu dever é anunciar a graça, e esta noite ela está alcançando você. Esta noite a graça de Deus está enchendo o teu coração, louvado seja o nome santo do Senhor. Eliseu disse a verdade é essa: eu não posso te ajudar, eu não tenho nem para mim, eu não posso ofertar nada a você, as minhas condições são limitadas. A sua condição como pai é limitado, a minha condição como pai é limitado, mas para o Senhor não há limites, não tem causa impossível, não tem graça que Ele não possa te dar, não tem perdão que Ele não possa te enviar, não tem misericórdia que não possa se estender a você. Se você veio aqui para buscar da graça do Senhor, para ouvir o evangelho da graça, Ele está alcançando o seu coração. Louvado seja Deus, bendito seja Deus, irmãos, que maravilha, glória ao nome santo do Senhor. Graça de Deus. Eu não tenho nada, o que hei de fazer? Talvez a sua condição para ajudar o seu filho já não existe mais. Talvez a sua fala já não está mais resolvendo alguma coisa, pai. Talvez a sua fala, mãe, já não está mais resolvendo as coisas. Então, a partir deste momento, se você crê num Deus que tudo pode, num Deus que tudo transforma, num Deus que muda, num Deus que restaura, deixe as mãos de Deus trabalhar. E eu tomo posse desta mensagem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando todas as nossas forças se esgotam, a graça de Deus trabalha.
falha, quando todos os nossos esforços terminam, o Espírito de Deus nos ajuda. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esta mulher, irmãos, foi diante do homem de Deus. Ele disse que não tinha mais condições e ele respondeu: eu não posso fazer nada por você. Declara-me, versículo 2, parte B, dize-me o que tens em casa. Ele está dizendo: vá buscar em quem tem para dar. Fala o que você tem na sua casa. Em outras palavras, traduzindo esta mensagem, fala o que está no seu coração, o que tem dentro dele, o que está dentro do teu vaso. Louvado seja Deus. O que está sobre o seu coração, o que te oprime, o que tem aí dentro ainda, apesar de tudo isso, irmã, pai, mãe, o que está no seu coração esta noite? Conte ao Senhor. Louvado seja Deus. Se dirija a Ele agora, aonde você está, dirija verticalmente a Deus e diga: Senhor, o que tenho no meu coração é tristeza, amargura, estou desanimado, desanimada, não há vontade, não há força em mim. Então a graça de Deus te cobrirá, a graça de Deus encherá o seu coração. Mas fale a verdade, abra o seu coração, confesse a Ele seus pecados, sua dor, sua necessidade, o que você está vivendo. Bendito seja Deus. Então declare-me o que você tem em casa. Eu quero voltar no versículo 1. Uma mulher das mulheres do profeta clamou, ou seja, gritou. Ela abriu o coração, ela reclamou, ela indagou, ela foi aos pés do homem e disse: olha para a minha vida, meu marido teve com você. Irmãos, preste atenção aqui agora. Meu marido estava com você, ele te servia de noite, de dia, de madrugada, ele doou a vida dele para este lugar que você está vendo aqui. Ele se dedicou o tempo todo para este lugar. Agora está lá, ó, o credor está lá em casa, vai levar meus 2 filhos, não tem dinheiro para pagar a conta. Ela foi desesperada. Quando Eliseu agora se vira: fala o que você tem na sua casa. Ela já tinha falado: eu estou desesperada, eu sou uma mãe desesperada, eu sou uma mãe com medo, eu sou uma mãe que estou preocupada, eu vou perder os meus filhos. É assim que nós enxergamos a nossa vida. A resposta desta mulher: não tenho nada em casa, vírgula. Ou seja, quando nós olhamos para as nossas tempestades, para a nossa dor, para a nossa agonia, para a nossa luta, para o nosso sofrimento com os olhos humanos, nós vemos o nosso limite, nós vemos que estamos vazios, não há força em nós, não conseguimos resistir, subsistir, nós não conseguimos ficar de pé novamente, caímos, não tem força, desanimamos, viramos as costas, deixa para lá, deixa o rio correr o curso, quando olhamos com os olhos humanos. Louvado seja Deus. Mas agora ela olha novamente e diz: se não uma botija de azeite. É este o homem olhando para dentro do coração com os olhos do Senhor. Por quê? Porque ela foi até o profeta e ela conseguiu o que ela queria, a atenção dele. Louvado seja Deus. Porque a sua primeira fala: não posso fazer nada, mas a segunda está dizendo, é uma ordem: declara para mim o que você tem em casa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ela acordou e respondeu: eu tenho uma botija de azeite. Louvado seja Deus. Tem pouco azeite, tem pouca fé, tem pouca esperança, eu estou com medo, o credor vai levar os meus filhos. Louvado seja Deus. Vamos aos pés do Senhor do jeito que você está. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vá, mãe, neste momento aos pés do Senhor do jeito que você está, e Ele vai te dar a graça de não permanecer da maneira em que você veio, vazia, vazio, sem a palavra de Deus, sem o Espírito Santo, vazio, sem sentimento do Espírito Santo, com medo, assustado. Quando vamos aos pés do Senhor, Ele tira o nosso medo, Ele tira o nosso orgulho, Ele quebra o nosso ego, Ele arranca o sentimento do nosso coração, e nós ficamos livres, somos cheios. Louvado seja o nome santo do Senhor.
vir aqui, ouvir a palavra de Deus é apresentar o vaso diante do Senhor. Eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Eis-me aqui, Senhor, fala que a tua serva ouve. O meu coração está partido, o meu coração está necessitado, o meu coração está quebrado, eu estou ofendido, machucada, eu estou atravessando um momento de, eu não sei se eu vou para a direita ou para a esquerda, eu não sei o que fazer. Se você veio aqui esta noite perdida, sem sentido sobre a sua vida, tome posse da mensagem. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a minha oração é para que você encha o seu coração com a presença de Deus, com o Espírito Santo de Deus. Ele não vai dispensar você e eu vazios, não, irmãos, não. Quando essa mulher se dirige ao homem de Deus e declara: agora apareceu um vaso, agora tem um vaso. Quando você lê os textos mais originais, diz assim: com o resto de azeite. Ou seja, ir ao Senhor é porque tem fé. E que fé é essa? Fé salvadora. Ninguém vai buscar algo de alguém quando se não conhece. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você só vai até Deus, só vai a Ele porque você conhece o Filho. Louvado seja o nome santo do Senhor. E se você vem aqui para ouvir a palavra, não que fale sobre a sua vida, mas que fale de Cristo, é porque você conhece o teu Salvador. Eu conheço, eu sei em quem tenho confiado. Você sabe em quem você tem confiado? Eu sei em quem eu tenho confiado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se nós sabemos em quem temos confiado, nós vamos até os pés dele buscar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por quê? Porque ele tem azeite para nos dar, ele tem perdão para nos dar, ele tem misericórdia para nos dar, ele tem piedade para oferecer, ele tem caridade para nos dar, ele tem bondade para nos ofertar, ele tem o Espírito Santo, palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que maravilha, irmãos. Louvado seja Deus. Então, agora o homem de Deus se dirige a ela e diz: olha, vai e pede vaso emprestado de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias. Ou seja, aqui nos leva a refletirmos. Uma mulher viúva, sem dinheiro, devendo para o credor, vai perder os filhos, vai no vizinho pedir emprestado. O primeiro vizinho fala: que história é essa? Mas seu marido morreu, azeite aqui é ouro, azeite aqui é dinheiro. Aí você vem buscar mala para pôr dinheiro? Está entendendo? Que história é essa? Crente, que é crente, cristão, passando agruras, dificuldade, quando ele vai bater na porta de alguém pedir emprestado, o outro olha para ele e fala: para esse crente aí você pode emprestar, para essa mulher aí, ela é de Deus, pode dar ouvido para ela, pode emprestar, pode ajudar, pode estender as mãos, porque esse daí vive Deus. Essa aí vive Deus. Aqui é a primeira vertente. E outra vertente, quando vamos aos pés do Senhor, com o nosso vaso vazio, quanto mais vier diante do Senhor, mais vazios ainda, mais cheios seremos do Espírito Santo. Está entendendo a palavra? Louvado seja o nome santo do Senhor. Ou seja, quando o meu testemunho, ele não fala, mas o de Cristo está em mim, louvado seja Deus, o testemunho de Cristo em mim, eu não estou denegrindo a imagem de Cristo para aqueles que me veem. O Senhor olha para o meu vaso e está vazio. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia nos ensina pelo próprio Cristo da glória sermos pobres de espírito. E ser pobre de espírito é ter vaso vazio para ser cheio do Espírito Santo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ser pobres de espírito é estar pronto para ser cheio da palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ter vasos vazios é não carregar angústia e ódio
ódio, ressentimento e raiva no coração. Uma palavra derrete o nosso coração. Um pedido de perdão derrete o nosso coração. Uma palavra que nos esforça derrete o nosso coração. E voltamos, levantamos. Isso é estar pronto para receber, é ir buscar o vaso vazio. Eu não sei aonde você se perdeu, aonde você tropeçou, aonde você caiu, mas levante o seu vaso novamente, mesmo que quebrado, moído, todo amassado. O Senhor quer restaurar o vaso. O Senhor quer que nós estejamos não com poucos, mas com todos, que é eu e você, todos nós, todos estes vasos. Ide, anunciai, Jesus está à porta e bate. Ele quer transformar, regenerar, mudar, edificar você, retornar você para a casa do Pai. Louvado seja o nome santo do Senhor. Fale dele, mesmo na dificuldade, não tendo nem para você, mas fale de Jesus. Vá aos vizinhos, anuncie. Ele busca em vaso, ele quer vaso, ele busca por verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, porque ele é espírito. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que maravilha! Então ela fez isso, encontrou os vasos. Agora o profeta disse: olha, entra, fecha a porta sobre ti, teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte o que estiver cheia. Aqui, irmãos, é a quinta verdade desse texto que nos ensina que algumas portas da nossa vida precisam ser fechadas. E é nós que precisamos. Há momentos da nossa vida que precisamos fechar algumas portas no nosso coração. Essas portas que nos deu acesso ao desânimo, à falta de coragem que está no mesmo âmbito, as portas que deu entrada, acesso para nós, para o pecado, para o vício, as portas que deram acesso para a raiva, para o ódio, para o ressentimento, para a mágoa, para a tristeza, enfim, essas portas que nós abrimos para pessoas que não edificam espiritualmente, mas destroem, as portas da malignidade que vem através da palavra que às vezes a gente não entendemos, como falamos hoje de manhã, anátema, que é a mesma palavra maldição. Estas portas precisam fechar. Tem tanta gente que está vivendo algo anátema. Lembra de hoje de manhã? Nós falamos isso. E está incomodando sua vida, está impedindo o Senhor de abençoar sua casa, porque reino dividido não prospera, não há prosperidade, não há posteridade. E nós precisamos fechar algumas portas da nossa vida. Esta mulher nos ensina, é a quinta verdade deste texto. Não é vir aqui e dizer que Deus vai multiplicar o azeite, que Ele vai encher, que isso. Não, nós precisamos entender, porque de Gênesis a Apocalipse é o Evangelho. Nós precisamos fechar algumas portas, e tem portas que eu e você precisamos dar o nosso primeiro passo. Nós precisamos colocar as nossas mãos. Tem coisas que eu e você precisamos fechar algumas portas, que é o perdão que fecha. Fechar algumas portas, que é o reconhecer quem somos diante de Deus, que fecha. Fechar algumas portas é dizer assim: eu sou um invejoso, um ciumento, eu sou alguém que não foi reconstruído, eu tenho raiva no coração e eu preciso ir diante de Deus e fechar essa porta assim. Eu não consigo quebrar o meu ego, o meu orgulho, eu estou ressentido, estou com raiva, eu tenho um problema com a inveja da minha esposa, do meu marido, dos filhos, do vizinho, eu quero ser curado, eu preciso fechar essa porta. O primeiro ato, a primeira oportunidade para sermos curados é reconhecer que precisamos de cura. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira atitude, irmãos, para nós sermos medicados, quem precisa de cura precisa tomar o remédio. E a primeira atitude é declarar a minha situação diante do Senhor. É denunciar nós mesmos e dizer: Senhor, eu não tenho força para fechar esta porta, mas coloque as tuas mãos na minha, que em nome de Jesus eu vou fechar estas portas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmã, eu não sei em que lado a maldição está entrando na tua vida. A Bíblia diz que todo aquele que está em Cristo Jesus não há condenação, mas se por um momento você tropeçou, caiu, saiu da presença de Deus, sim, poderá haver uma maldição, anátema na sua vida, algo anátema.
em nome de Jesus, repreenda isso agora. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que toda potestade demoníaca, satânica, seja repreendido agora, em nome de Jesus. E é você que vai fazer isso. Não há nome maior do que o nome de Jesus. Nenhum nome está acima do nome de Jesus. Ele tem poder no céu, na terra, em todos os lugares. Louvado seja o nome santo do Senhor. Portas precisam ser fechadas para que a porta da glória se abra a mim e a você. Haverá manifestação do Espírito Santo, haverá graça de Deus sobre sua vida. Claro que haverá. Por quê? Porque não tem maldição, foi quebrada na cruz do Calvário, mas eu e você vamos de encontro a isso. Feche essa porta em nome de Jesus. Deite o azeite, louvado seja Deus. Aqui ela fecha as portas e deitou o azeite, e todas as vasilhas foram cheias. Essa todas as vasilhas significa a igreja, significa o corpo, congregação. Você que me assiste em todos os lugares, você é um vaso, você é uma vaso na presença de Deus. Todos nós somos vaso na presença de Deus. Esse ajuntamento chamado congregação, não uma placa, mas um ajuntamento. Nós estamos reunidos em nome de Jesus, ouvindo o evangelho da graça. Você faz parte do corpo de Cristo. A igreja somos nós, eu e você. Então todas as vasilhas serão cheias do Espírito Santo quando Deus brada, quando a palavra fala, quando o evangelho é anunciado. Nós somos cheios do Espírito Santo. Há avivamento, porque Ele é vivo, esteve morto, mas está vivo e reinará pelos séculos dos séculos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então seremos cheios do Espírito Santo de Deus quando fechamos algumas portas sobre a nossa vida, recebemos graça do Senhor. Ela fez isso, partiu então feliz, e todos os vasos foram cheios. E sucedeu que todo cheio não tinha mais vaso. Aqui nos aponta para a volta de Cristo, e Ele virá, e nós temos que estar com nossa botija cheia, recebendo da graça de Deus, sua palavra, o evangelho, sendo visitado pelo Espírito Santo de Deus, sendo assistido por Ele, vivendo a palavra do Senhor, cheios do Espírito Santo. Aqui anuncia a volta de Jesus, aonde buscará toda a sua igreja. E como nós estaremos diante do Senhor, como a virgem prudente ou as imprudentes? Aqui aponta novamente para a lamparina, o vaso, a botija, o recipiente aonde guardamos o Espírito Santo. A Bíblia declara que Deus não habita mais em templos feitos por mão de homem. Deus habita no homem, na mulher, no coração. Eu e você somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. E nós somos o vaso, o nosso coração precisa estar cheio de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, até que Ele volte. E onde todas as portas se fecharam, as portas da glória estarão abertas para nos receber, aonde não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais nem enfermidade ou tribulação. Então venda e viva do resto, pague sua dívida. Irmãos, nos aponta para Cristo. Cristo pagou a nossa dívida. Os nossos pecados foram lavados pelo sangue remidor, expiador, vertido na cruz do Calvário. Não há mais dívida. Nós estamos diante do Senhor, mas mesmo em carne, corpo humano, nós somos limitados e pecamos. Tropeçamos ainda hoje. Mesmo salvos, nós tropeçamos. Nós colocamos à frente de Deus as bênçãos de Deus. Nós tropeçamos, mas a palavra aqui nos ensina que Ele já pagou esta dívida e precisamos viver a vida nesta terra com o Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Ele pagou a minha e a sua dívida na cruz do Calvário, e por privilégio, não por merecimento, eu mereço, eu tenho direito, não, nós recebemos de graça a graça do Senhor, nós recebemos de graça a salvação por intermédio de Cristo Jesus. Basta andarmos nesta terra com aquilo que Ele nos deu de presente, o Espírito Santo de Deus, a salvação, a vida eterna
eterna em Cristo Jesus. Saiamos daqui esta noite cheios deste azeite, cheios da presença de Deus, restaurados pelo poder da palavra. Esta é a mensagem. Deus seja louvado.